Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Beatriz e hoje eu quero compartilhar com você uma história sobre a minha vida. Para começar, eu vou começar a contar sobre a minha história com Deus, minha fé, tá? Eu me converti aos 12 anos, me batizei aos 13 anos e desde sempre muito envolvida, né, com o ministério, com as coisas de Deus. Sempre trabalhei bastante, né? Hoje eu trabalho assim muito pouco comparado ao tanto que eu já trabalhei. E por que eu tô te dizendo isso? Porque eu quero te ressaltar aqui que o fato de eu ser cristã, o fato de eu ter conhecido Jesus ainda lá na minha infância, né, pré-adolescência, não me isenta de passar por dores, não me isenta de passar por problemas, né? Pois o próprio Jesus, ele falou, no mundo vocês terão aflição, né? Tem de bom ânimo, que no mundo tereis aflições. Então, se o próprio Jesus nos orientou a respeito disso, é porque ele sabia das circunstâncias que nos cercam. E lá em Provérbios também tem um versículo que eu não vou saber dizer para vocês, diz que o sol que se põe sobre o justo, se põe sobre o injusto. Que a chuva que cai sobre o justo, cai também sobre o injusto. Então, nenhum de nós estamos isentos por passarmos por problemas e dificuldades. Estar com Cristo não me isenta de passar por problemas. Mas a grande diferença de estar com Cristo e estar sem Ele é porque eu sei que eu vou vencer. É porque eu sei que eu não estou sozinho. Porque Jesus mesmo disse, continuando, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu quero compartilhar com vocês a história que começou mais ou menos lá em 2019. Em 2019 eu comecei a ter algumas crises de pânico no meu local de serviço, que era um local que desencadeava as crises, né? Era um local com metas e eu era supervisora, então eu tinha uma grande responsabilidade de bater, de atingir aquelas metas. Só que essa crise de pânico, ela me trouxe à tona alguns problemas que eu pensava que eu havia resolvido e eu não tinha resolvido. Para você entender, nessa época eu estava trabalhando, né, 8 horas, estava estagiando e os meus pais estavam passando por um processo de separação. Então tudo isso gerou uma avalanche de sentimentos no coração e que desencadeou essas crises de pânicos, né? Inclusive, durante o trânsito eu ficava com muito medo, porque às vezes me davam crises de choro muito intensas e eu tinha medo de sofrer um acidente, alguma coisa assim. E eu lembro que nesses momentos era como um refrigério, que o Espírito Santo vinha e me acalmava. E eu senti o amor tão profundo de Deus no meu coração. E isso é algo que me fez fortalecer e que me ajudou a sair dessa situação. Porque eu sempre fui um tipo de pessoa que tudo bem passar por problemas, tudo bem isso, tudo bem aquilo, tudo certo, pra mim tudo certo, positivo e tal. Só que nessa época eu recordo que eu falei assim, eu vou deixar sofrer. Eu tô cansada de ser sempre forte, cansada de sempre estar sorrindo, de sempre ser a que dá conta. E quando você é uma pessoa assim, que sempre dá conta, que sempre tá sorrindo, as pessoas acham que você não tem problema. E aí elas descarregam tudo em você, não é? E eu falei assim, cansei. Vou sofrer e vou sentir. E assim eu fiz. Mas só que eu pensava que ia ser moleza, né? Mas não, foi muito difícil. E eu descobri naquele momento que eu tinha ainda problemas, por exemplo, com rejeição, né? O meu pai biológico, ele abandonou minha mãe na gravidez. E eu não sabia que aquilo tinha me deixado tantas marcas. E assim eu descobri. Meu medo de dizer não, meus problemas com lidar com autoridades. Então, tudo isso virou um revetrez na minha cabeça. E eu lembro que eu fui ao médico, né? Porque eu estava com um fluxo de sangue contínuo. Não intenso, mas contínuo. E eu pensei que eu estava com um problema no ovário. Eu sabia que eu estava estressada e tal. Tinha mais de 2 anos eu não tirava férias. Mas eu pensava que poderia ser isso. Só que aí eu descobri que não. Que realmente eu estava sob um estresse muito grande. E o meu corpo estava reagindo àquela situação. Tomei medicação. Não consegui. Porque a medicação me deixou mais angustiada ainda, me deixou mais ansiosa ainda, porque são os efeitos colaterais. O remédio é assim, gente, antes dele te tratar, ele quase te mata. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu parei de tomar e
sofri por mais algum tempo. Sim, muita tristeza, muita tristeza. Até que eu falei assim, cansei. Cansei de sofrer, cansei de passar por isso. Por mais difícil que fosse, porque eu tava no nível de ansiedade que eu tinha medo, sei lá, de aparecer alguém do nada dentro da minha casa pra me matar, sabe? O medo da morte, assim, súbito. E uma angústia, engraçado, né? O medo da morte, de alguém aparecer e me matar, mas uma angústia profunda que me fazia querer morrer. Mas é isso mesmo. E aí foi quando eu decidi que eu ia sair daquela situação. Estava cansada de passar por aquilo. Estava cansada de sofrer. E a força que eu encontrei foi em Jesus. Foi em Deus. O que eu tô te dizendo aqui é não que você tem Jesus, se você buscar Jesus, você vai ser curado. Eu acredito que sim. Mas nem sempre, tá? Nem sempre a gente tem força suficiente pra sair de certas situações sozinhos. E não é errado pedir ajuda. Muito pelo contrário. Muito mais forte é quem pede ajuda do que quem não pede, né? Porque aí a gente tem que submeter o nosso orgulho, né? Tem que subjugar ele pra pedir ajuda. Isso é muito, muito difícil. Isso aqui é muito difícil. Eu tenho uma certa dificuldade enorme de pedir ajuda. Então, eu comecei a fazer alguns exercícios, né? Nessa época. Que era... Sempre quando vinha os pensamentos depreciativos, de autoimagem, né? Tava meio gordinha. Ainda tô meio gordinha. Eu era bem magricela, gente. Bem magricela mesmo. Parecia um palitinho. E eu tava gordinha. E aquilo me deixava tão triste. Porque eu olhava pra mim, não me reconhecia. E eu me sentia feia, sabe? E sempre vinha esse tipo de pensamento. Que as pessoas não me amavam de verdade. As pessoas se importavam, me procuravam só quando precisavam de alguma coisa. E eu comecei, esses pensamentos via e eu começava a repelir eles com outros pensamentos. A Bíblia diz, né, que tudo que é bom, perfeito, agradável, que a gente venha pensar nisso, né? Que tudo tem boa virtude, que nisso a gente pense. Então, eu começava a repelir esses sentimentos, falando assim, não, eu sou amada sim, Jesus Cristo me amou, eu valho o sacrifício de Jesus. Então, como eu não sou amada? Se eu valho o sacrifício de Jesus, eu sou muito amada. Pensamentos depreciativos da minha imagem. Não. Eu sou linda, perfeita, maravilhosa. Porque eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Se eu tô falando que a minha imagem é ruim, então quer dizer que a imagem de Deus é ruim também? Não, a imagem de Deus não é ruim. E outro exercício que eu praticava bastante, e de vez em quando eu também, né, continuo praticando, é citar, escrever coisas pelas quais eu tenho para ser grata. Então eu escrevia sempre motivos para ser grata. Porque a ansiedade, ela faz com que a gente fique meio cego, sabe? Nossa visão fica nebulosa. A gente não consegue focar nas coisas boas que nos cercam. E a gente só foca naquelas coisas que são ruins, que são preocupantes. Então, eu comecei a fazer esses exercícios e, para a glória de Deus, eu melhorei. Quer dizer que a Beatriz está 100% curada? Às vezes ainda vem alguns pensamentos, sabe? Depreciativos, principalmente pensamentos depreciativos. Às vezes vem. Só que hoje em dia, depois desse processo que eu passei, que foi importante, eu consigo discernir melhor, né? O que eu tô sentindo, consigo buscar a raiz daquele problema, para entender por que eu tô me sentindo daquele modo. Tanto é que algumas coisas eu descobri que era por causa desse abandono do meu pai. E eu descobri, puxa, por isso, hein, que eu sou assim, por isso que eu às vezes eu ajo dessa maneira. Então, foi importante passar pelo processo da dor para eu entender mais sobre mim mesma. Quero te dizer que nada acontece em vão nas nossas vidas, sabe? Nenhum processo de dor que você passou foi em vão. Foi um aprendizado para você, é Deus te ensinando alguma coisa. Às vezes te ensinando a ser dependente dele. Às vezes tentando te fazer entender que você não precisa de homem, que você não precisa de X, de B, dele, de nada, você precisa dele. Às vezes é para te mostrar, olha, tá vendo isso aqui que você pensava que estava curado? Não tá curado, filha. Você tem que permitir que eu cure.
Você tem que permitir que eu entre. Às vezes a barreira do orgulho nos faz viver processos dolorosos. E Deus quer nos mostrar. Deus quer nos tirar o orgulho. Tirar a nossa capa de forte. Dizer, você é pó. Você é fraco. E você precisa de mim. Porque nós precisamos. Todos nós precisamos de Deus. Então o que eu quero te dizer... Setembro tá acabando, né? Processo aí. Setembro amarelo. Prevenção ao suicídio. Mas o que eu quero te dizer... Busque ajuda em Deus. Se humilhe diante dele, porque ele te ama e ele quer resolver todos os seus problemas. Uma coisa que eu sempre dizia, não é porque é demônio, tá? Porque as pessoas, às vezes, tem alguns crentes ainda que dizem que ansiedade, depressão, essas coisas são demônios. Não é porque é demônio, mas é porque Deus tudo pode curar. Deus não pode curar o câncer? Pode. Deus não pode curar um problema cardíaco? Pode. Deus não pode curar um problema neurológico? Pode. Então, se Deus pode curar tudo isso, por que Ele não pode curar você da sua depressão? Porque Ele não pode curar você da sua ansiedade? Ele tudo pode fazer. Eu quero te dizer outra coisa também. E Deus usa homens, capacita homens para ajudar você nesse processo. Às vezes é um pastor, às vezes é um irmão da igreja, às vezes, mas na maioria das vezes é um profissional de saúde. Então, busque ajuda.